E galera de processamento digital de sinais, dando sequência ao conteúdo da disciplina, né? Hoje eu vou apresentar para vocês a parte teórica, né, do projeto do filtro digital IIR com protótipo de função de transferência analógica construído no plano S, tá? Então, a gente viu lá o Chebyshev construído com a ajuda de protótipos de funções de transferência de segunda ordem que a gente foi cascateando para elevar a ordem do sistema e uma tabela, né, de modo a preencher os parâmetros, né, das funções de transferência. E a gente fez um exemplo de um filtro do tipo passa baixa com resposta Chebyshev, tá? Agora a gente vai mostrar como construir diretamente a função de transferência, tá? O protótipo da função de transferência analógica, ou seja, a função de transferência que vai ser depois discretizada para virar o filtro digital, mas dessa vez ela é construída diretamente no plano S, tá? E aí ela é de enésima ordem, tá? Pode ser ordem par, pode ser ordem ímpar, tá? Então a gente vai dar uma visão geral disso aí. Essa visão geral vai ser para um filtro passa baixa com resposta Butterworth, tá? E aí a gente vê o seguinte, aqui a resposta do filtro Butterworth, a resposta típica, tá? Então aqui está em módulo, tá? O módulo, nesse caso aqui, um ganho adimensional por enquanto, tá? E aí ela é maximamente plana na banda passante, depois ela tem um decaimento aqui, um joelho, tá? Na frequência de corte. Então é importante que se diga o seguinte, que no nosso caso o ômega C é 2 vezes π vezes FC, e FC é a nossa frequência de corte, né? Frequência de corte do filtro, tá? Frequência de corte, né? Do filtro passa baixas, tá? E aí, essa resposta em módulo, né, em função da frequência, que é a frequência ômega, né, ômega em radiano por segundo, tá, radiano por segundo, ela tem uma resposta parametrizada que é igual a 1 sobre raiz de 1 sobre raiz, né, de 1 mais um epsilon ao quadrado, tá? Então, esse epsilon é um parâmetro, epsilon é um parâmetro geral, tá? Parâmetro geral. Então, voltando, né, vamos de novo. Então, o módulo, a resposta em módulo do filtro passa baixo de Butterworth é 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado vezes a frequência, né, aí a frequência variável aqui, né, dividido pela frequência de corte elevado a 2 vezes N maiúsculo. Esse N maiúsculo é a ordem do filtro, tá? Ordem do filtro. Então, essa expressão aqui é uma expressão geral, tá, pessoal? Uma expressão do tipo geral do ganho, né, de um filtro passa baixa com resposta Butterworth, tá? Que foi parametrizado, tá? Parametrizado em função desse epsilon aqui, um parâmetro geral, em função das variáveis de frequência dele, frequência de corte, tá? E em função da ordem do filtro, tá certo? E aí é o seguinte, quando o ômega tende a ômega C, ou seja, na frequência de corte, tá? O módulo, o ganho aqui, fica simplesmente 1 sobre, né? 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. Tá certo? Deixa eu só voltar para o lápis aqui, tá? 1 mais epsilon ao quadrado, tá? Então, aqui fica 1, né? 1 elevado a qualquer coisa é 1, né? Tá? Então, fica simplesmente o epsilon ao quadrado aqui, ó, tá?
Onde isso acontece? Na frequência de corte aqui, tá? Então, o ganho na frequência de corte é 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado, tá? Nesse ponto, existe esse decaimento, tá? Então, a resposta Butterworth, ela não ondula na banda passante, mas ela tem essa atenuação aqui, ó, né? Ainda na banda passante, tá? E ela é máxima nesse ponto aqui, que é a frequência de corte do meu filtro, tá? Então aqui, ó, essa faixinha que eu coloquei a chave aqui é o Amax, né? A Amax é a atenuação máxima na banda passante, tá? Então a Amax, ixi, vermelho. Vou voltar para o amarelo aqui. Então a Amax é a atenuação máxima na banda passante, tá? Então a Amax é atenuação máxima na banda passante. A gente já viu isso, tá, pessoal? Só frisando. Banda passante. Beleza? E aí eu tenho uma faixa de transição, né? Uma faixa de transição que vai desse ponto até esse aqui, ó. Então daqui até aqui, né? O ômega S, eu tenho uma faixa de transição. Transição de quê? Transição entre a banda passante e a banda cortante. A banda cortante, né, a banda de supressão, ela vai do ômega S para frente aqui, tá? Então, o ômega S é a minha frequência da banda cortante, tá? Banda cortante. Ou frequência de supressão, tá, pessoal? De modo que, vamos pensar ainda em termos de quando o ômega tende a ômega C, né? Então, o ganho vai ser esse cara aqui, tá? E vamos passar ele para dB, tá? Então, se o ganho é H de ômega é igual a 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado adimensional, o H de ômega em dB vai ser 20 log de 1, né, do numerador, menos 20 log na base 10, né, de raiz de 1 mais epsilon ao quadrado, o denominador, tá? Só que 20 log na base 10 de 1 é 0 dB, né? 0 dB, tá? Então, o H o módulo, né, do H de ômega em dB, quando o ômega tende a ômega C, ou seja, aqui, né, nesse pontinho aqui, ó, da atenuação máxima na banda passante, tá? Ele vai ser igual a menos 20 log de raiz de 1 mais, né, epsilon ao quadrado, tá? Então, a gente pode falar que esse decaimento aqui, ó, essa atenuação, então, a atenuação máxima na banda passante, tá? Vai ser igual a 20 log de raiz de 1 mais epsilon ao quadrado, tá? Então, o ganho nesse ponto atenuou, o menos 20 aqui, porque atenuou, tá? Atenuou daqui para cá, do 0 dB para cá, tá? Só que qual o tamanho desse pedaço aqui, né? O tamanho desse pedaço é simplesmente 20 log na base 10 de raiz de 1 mais epsilon ao quadrado, tá? Então,
o Amax, atenuação na banda passante, é um dado de projeto, tá? Então, faltou um acentinho aqui. O Amax, atenuação máxima na banda de passante, é dado de projeto, né? Dado de projeto. Ou seja, ou alguém fala o que ele quer, né, no exercício, por exemplo, ou no projeto do seu filtro, ou você estipula, tá? Por exemplo, lá na tabela do Chebyshev tinha lá 1, 2 ou 3 dB, né, de atenuação máxima na banda passante. Aí você pode escolher um valor, né, mais ou menos desse tipo, né, porque quanto mais liso aqui for, né, reto aqui, sem ondulação na banda passante, melhor, tá? Então, é interessante escolher, sei lá, 1, 2 ou 3 dB, tá? Lógico que depois a gente vai ver que isso implica na ordem do seu filtro, tá? E aí, quanto maior a ordem do H de S, mais difícil de ficar estável vai ser o H de Z, tá? Então, é uma relação de compromisso, tá? Mas é algo entre 1, tá? Entre 1 e 3 dB, tá? 1 e... Deixa eu colocar entre, né? Entre 1 dB e 3 dB, tá? Nessa faixinha aqui, o que você escolhe vai depender da ordem lá do seu filtro, tá? Então, se esse cara, o Amax é dado de projeto, o que a gente não tem é o parâmetro epsilon, tá? Então, a gente tem que isolar esse cara. Então, vai ser assim, ó. Deixa eu passar daqui para cá. O Amax vai ser 20 log, e aí para tirar a raiz eu vou fazer 1 mais epsilon ao quadrado elevado a meio, né? E aí para passar esse cara multiplicando. Então, o Amax vai ficar 20 vezes meio dá 10, né? 10 log na base 10 de 1 mais epsilon ao quadrado, tá? Passa esse cara dividindo, Amax dividido por 10 é igual a log na base 10 de 1 mais epsilon ao quadrado. E aí, para tirar esse log aqui, eu faço 10, né? 10 elevado a max dividido por 10, né? Então, 10 elevado a isso aqui, eu tiro esse log de cá, tá? Fica igual, então, a 1 mais epsilon ao quadrado. Então, o epsilon ao quadrado vai ser 10 elevado a max dividido por 10 menos 1. Então, o epsilon, primeiro parâmetro do seu filtro, né? Já que o Amax aqui é um dado de projeto, vai ser raiz de 10 elevado a max dividido por 10 menos 1, né? Então, isso aqui é a nossa primeira fórmula, né, que a gente usa lá para poder começar a projetar o nosso filtro, tá? Ele vai implicar mais à frente na ordem do filtro, tá ok? Agora, então, para o restante, né, na banda passante, tá? Para o restante na banda passante, aliás, desculpa, para o restante, né, depois da faixa de transição e na banda cortante, tá? Então, nesse ponto, eu tenho uma atenuação mínima, tá, pessoal? É o mínimo que você quer que atenua né, do seu filtro, tá? Para poder, vamos dizer assim, tirar as frequências indesejáveis, né, acima da frequência ômega S aqui, ó, você não quer que passe da entrada para a saída do seu filtro. É o que você efetivamente quer filtrar, né? Tá? Quer arrancar, né, do componente que você quer preservar aqui dentro da banda passante, tá certo?
Então, nesse caso, a gente tem que pensar nessa expressão aqui, ó, tá? E aí tem que levar em conta que o ômega aqui é o ômega S, né, da faixa aqui, ó, do fim da faixa de transição, tá? E aí, deixa eu só copiar esse cara aqui para cá, para poder ficar mais... Opa, não. Deixa eu copiar ele para lá, para poder simplesmente modificar, né? Ctrl C, vamos colocar ele de cá, Ctrl V. Aqui, ó, tá? Então, deixa eu só dividir isso aqui. Então, até aqui o epsilon, né? Até aqui o epsilon. Daqui em diante, o ganho, né? Levando em consideração o ômega S aqui na faixa de supressão, tá? Beleza? Então vamos passar esse cara agora para dB. Então o ômega, H de ômega em dB vai ser, passar, né? Vamos passar ele aqui. Vai ser, então H de ômega em dB, módulo, né? H de ômega em dB vai ser 20 log na base 10 de 1, né? Então vai dar 0 de novo, menos 20 log na base 10 de raiz. Isso aqui. Deixa eu ver um jeito de colocar, não ficar muito estranho. Raiz de 1 mais epsilon quadrado ômega S sobre ômega C 2N a ordem do filtro, tá? Esse cara vai ser 0 dB, né? 0 dB. Então H de ômega módulo em dB vai ser menos 20 log na base 10 de raiz de 1 mais epsilon quadrado ômega S sobre ômega C elevado a 2N, tá? Então, nesse caso aqui, ó, como eu estou tratando, né, de ganhos que levam em consideração a faixa de atenuação, tá? Então, ganho que leva em consideração a faixa de atenuação, daqui até aqui, né? Então, daqui até aqui, eu tenho atenuação mínima, né, que eu quero para o meu filtro, tá? A partir do qual, tá? A partir do ômega S aqui, ó, tá? A partir do qual eu atenuo, né, frequências indesejáveis, né? Eu não quero que vá, né, propague da entrada do meu de sinal para a saída do sinal, tá? Então, nesse caso, a atenuação mínima do meu filtro vai ser o tamanho, né? Tá? Então, esse tamanho todinho aqui, né? Esse tamanho todinho é simplesmente 20 log na base 10 de raiz de 1 mais epsilon ao quadrado ômega S sobre ômega C 2 vezes N a ordem do filtro, tá? Beleza? Ou você pode fazer assim também, mais fácil, tá? Atenuação mínima vai ser 20 log na base 10 de 1 mais epsilon ao quadrado sobre, ixi, ali tinha que ser um colchete, né?
Deixa eu tirar isso aqui rapidinho. Colchete aqui, para não acochambrar, tá? Então, 1, né? Mais epsilon quadrado, ômega S sobre ômega C, elevado a 2 vezes N. Isso tudo elevado a meio, tá? Então, a atenuação mínima na banda cortante vai ser, né? Passou, fica 10 log na base 10 de vou colchete de novo. 1 mais epsilon ao quadrado sobre ômega S sobre ômega C elevado a 2 vezes N, a ordem do filtro, tá? Então, isso aqui é uma outra fórmula importante para um projeto do nosso filtro. Só que agora ela é um pouco diferente da primeira, do epsilon, tá? Então, imagine aqui que você já calculou o epsilon a partir da atenuação máxima na banda passante, tá? E a atenuação mínima também é dado de projeto, tá? Então, deixa eu colocar aqui também a atenuação mínima. Atenuação mínima é dado do projeto. Dado do projeto, tá? Então, você também tem que levar isso em consideração. A atenuação mínima exigida para o seu filtro após a faixa de transição, ou seja, após a frequência aqui na banda cortante, tá? E aí, ó, você tem como outros dados de projeto a sua frequência de corte, também é dado do projeto, dado, tá? O ômega S, que se não for dado, você escolhe, tá? Dado ou escolha, tá? Por que escolha? Porque você pode ter em mente frequências que você quer que fique dentro da banda passante, tá? E, a priori, você já sabe frequências que você quer filtrar, né? A partir de qual você quer, vamos dizer assim, filtrar do seu sinal. Então, você escolhe essa frequência na banda cortante, entendeu como é que é? Aí a questão é o seguinte, quanto mais seletivo o filtro, ou seja, quanto mais próximo o ômega S estiver do ômega C, maior vai ser a ordem do seu filtro, tá? Então, você tem que ter cuidado na escolha da sua faixa de transição, porque se ela for muito estreita, a ordem do filtro vai aumentar muito, tá? E aí você vai ter dificuldade, ao discretizar, de manter o H de Z, né? A função de transferência em Z, o filtro digital mesmo, estável, tá? Então, essa é uma outra relação de compromisso, tá? Que você tem que verificar. Então, dado o seu ômega C, você escolher um ômega S aqui, ó, tá? Que não aumenta muito a faixa, né, aliás, que não diminui muito a faixa de transição do seu filtro, né, e, consequentemente, mantendo a ordem do filtro num valor, né, que vai ficar fácil de ficar estável quando for discretizado, tá? Aí é o seguinte, bom, você calculou o epsilon, né, dado o seu Amax. Você tem um A mínimo aqui, que também é dado de projeto, tá? Você tem essa opção, né? Você tem a frequência de corte, você escolhe a frequência na banda cortante, né? Ou seja, escolhe a largura da faixa de transição, tá? O que te resta é jogar valores aqui no N, na ordem do filtro, tá? Para dar uma atenuação mínima, que é a atenuação do seu dado de projeto, tá? Então, você vai fazer isso aqui interativamente. Você vai... depois a gente vai fazer um exemplo, eu vou mostrar que eu monto essa expressão no MATLAB, tá? E vou jogando valores em N aqui, ó, tá? E verificando a atenuação mínima, né? Se eu conseguir aquela que é dada de projeto, acima dela, né? Ou pelo menos igual, tá? Então, eu chego na ordem desejada para o seu filtro. Então, nesse caso aqui, ó, você escolhe N, tá? Ou seja, a ordem do seu filtro.
interativamente, né? Na verdade não é escolher, né? Eu estou falando errado, calcula, tá? Então calcula a ordem, né? Calcula N, a ordem do seu filtro, tá? Interativamente, dado o valor da atenuação mínima, tá? Que você precisa do seu filtro, tá? E esses outros elementos, o epsilon que você já calculou e a faixa de transição, né, que dado uma frequência de corte, você escolheu aqui para frequência, né, na banda cortante, tá? Beleza? Não fica muito claro isso aqui, porque eu não isolei o N, tá? Igual eu isolei o epsilon, tá? Então, para facilitar, o jeito é usar essa expressão e aí você monta isso lá em algum programa, né? Ou na calculadora, tá? E vai jogando valores de N aqui, ó, até atingir a atenuação mínima, que é o dado do projeto do seu filtro, ok? Beleza. Então, uma vez que você escolheu, né, vamos dizer assim, a ordem, porque no final das contas o que interessa aqui vai ser a ordem do seu filtro, tá? Uma vez que você escolheu a ordem, tá? Você vem para cá, ó, para o plano S, tá? Então, depois do cálculo da ordem do filtro, então aqui, ó, depois do cálculo da ordem do filtro, projeta-se os polos no plano S, tá? Projeta-se, vou colocar uma vírgula aqui, projeta-se os polos no plano S. Beleza? Então aqui eu tenho plano S aqui, tá, pessoal? O da esquerda, desculpa. Então depois do cálculo da ordem do filtro, projeta-se os polos no plano S. Então da esquerda eu tenho um exemplo de um filtro de quinta ordem, tá? Ou seja, um filtro de ordem ímpar. O da direita eu tenho um exemplo de um filtro de quarta ordem, ou seja, um filtro de ordem par, tá? Isso aqui é o plano S, tá, pessoal? Esse círculo azul aqui não é o círculo unitário, tá? É um círculo cujo raio é a frequência do polo, tá? A frequência do polo é ômega zero aqui, ó, tá? Então aqui o ômega zero, frequência dos polos, tá? E essa frequência dos polos vai ser o ômega C, a sua frequência de corte em radiano por segundo, vezes 1 dividido por epsilon elevado a 1 dividido por N. Esse N aqui é a ordem do filtro, tá? Então vai ter um número, vai ser um valor bem específico, tá? A distribuição dos polos no plano S, eles vão ser todos no semiplano esquerdo, né? No semiplano esquerdo do plano S, para poder ficar estável, né, no plano S, tá? E ela vai ter essa distribuição nesse semicírculo aqui de 180 graus, cujo raio, né, continua sendo aqui o ômega zero, tá? Então esses raios aqui, ó, o tamanho deles é ômega zero, tá? E aí você faz a distribuição dos polos, tá? De que forma? Então aqui, ó, eu tenho polo 1 e o polo 1 conjugado complexo. Polo 2 conjugado complexo e o polo 3. Aqui é um exemplo de um filtro de quinta ordem, tá? Beleza? E aí a separação entre eles, tá? Então você tem a distância aqui que é o ômega zero, tá? E tem a separação aqui do eixo J ômega e a separação entre os polos, é um ângulo, tá? Então esse ângulo aqui, esses ângulos de fora aqui, ó, tá? Tanto esse quanto esse de cá, tá? Deixa eu mudar para vermelho, porque ali está vermelho. O tamanho
desse ângulo aqui, ó, tá? É o mesmo tamanho desse ângulo aqui, porque são simétricos, tá? Os polos vai ser 180 graus dividido por 2 vezes a ordem do filtro, tá? Então, esse aqui é de quinta ordem, tá? Então, vai ser 2 vezes 5, né? Então, vai ser 180 por 10, né? Nesse caso, nesse exemplo aqui, tá? Então, aqui vai dar 18 graus, aqui também 18 graus, tá? No caso, volta a frisar desse filtro, que é de quinta ordem. Tem 1, 2, 3, 4, 5 polos, tá, pessoal? Mas, de forma geral, de enésima ordem ímpar, né? Esse pedacinho aqui, ó, vai ser 180 dividido por 2 vezes N, N é a ordem do filtro. E esses pedaços aqui de dentro, tá? Vai ser, ó, esse aqui, né? Este. E esse aqui, ó. Todos eles têm a mesma medida. Qual vai ser a medida? 180 graus dividido por N, tá? 180 por N, 180 por N, 180 por N. Que nesse caso, tá? Ele vai dar 180 por 5 vai dar 36 graus aqui, ó, tá? Então, são 36 vezes 1, 2, 3, 4, né? Então, vamos ver, 4 vezes 36 graus. 4 vezes 36 graus, 144 graus, mais 2 vezes 18 graus, né? Mais 2 vezes 18 graus, fechou? 180 graus. Nesse caso aqui, ó, de filtro de quinta ordem, tá? Mas de maneira geral, né? Esses pedaços aqui internos aqui vai ser 180 dividido por N, N é a ordem do filtro, de modo a distribuir de maneira simétrica os polos no semiplano esquerdo do plano S, tá? Do lado de cá, a gente tem uma distribuição também, né, no plano S, tá? Também aquele círculo continua sendo o raio dele é o ômega zero, a frequência do polo, que é ômega C, vezes 1 dividido por epsilon elevado a 1 dividido por N, N é a ordem do filtro, tá? E aí, os polos, nesse caso aqui, ordem par, né? Ordem par. Eles vão ser distribuídos de maneira igual aqui, simétrica no semiplano esquerdo do plano S, tá? Então, aqui, né, de novo, falando do distribuição dos polos no semiplano esquerdo do plano S para ficar estável, né? Logicamente, tá? Nesse caso, esses ângulos aqui, ó, tá? Separando cada um desses polos aqui, tá? Vai ser diferente do de ordem ímpar. O de ordem ímpar tem aqui 180 por 2N e os de dentro 180 por N. E esse último aqui 180 por 2N de novo, né? Esse aqui não, é simplesmente 180 dividido por N mais 1, tá? Beleza? Então, nesse caso aqui, de um fio de quarta ordem, 1, 2, 3, 4 polos, seria 180 dividido por 5. Então, vai ter 36 graus aqui, 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 né, ó. Tá? Daqui até aqui. Aqui e aqui, ó. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 36 dá o semicírculo de 180 graus, tá? Uma vez que você localizou os polos no plano S, seja o fio de ordem par ou o fio de ordem ímpar, tá? Você tem que achar esse polo, tá? Achar esse polo aqui, jeito. Você tem uma hipotenusa aqui, né? Certo? E tem esse ângulo aqui de dentro, ou o ângulo daqui até o eixo sigma aqui, tá? E aí você usa trigonometria para achar exatamente o valor, né, as coordenadas retangulares desse polo, tá? Coordenada retangular, você vai ter coordenada no eixo sigma, né, e coordenada no eixo j ômega, tá? Uma vez que você localizou cada um desses polos, tá? Usando então trigonometria, você vem para cá e monta a função de transferência. Então, h de S vai ser k vezes ômega zero elevado a n, tá? E aí, se o K for 1, vai ficar ômega zero elevado a N. E o ganho do filtro vai ser, portanto, 1, né, na banda passante, tá?
Beleza? Então, esse K aqui, o valor desse K é o ganho CC do seu filtro, já que é o filtro de resposta do tipo passa baixa, tá certo? Aí vai ser, então, K vezes ômega 0 elevado a N dividido por S menos menos polo 1 vezes S menos menos polo 1 conjugado complexo, tá? Eu coloquei menos menos porque, na verdade, ele vai ter coordenada tanto real quanto imaginária, né? Mas a coordenada real vai ser sempre negativa, porque todos eles estão no semiplano esquerdo do plano S, seja o fio de ordem ímpar ou o fio de ordem par, tá? Então, por isso que eu coloquei esse menos aqui, né? Então, fica S menos menos polo 1 vezes S menos polo 1 conjugado complexo, vezes S menos menos polo 2, vezes S menos menos polo 2 conjugado complexo, até S menos menos polo N, né? Aí depende da ordem do filtro e se ele é ordem ímpar ou ordem par, tá? Aí o pessoal às vezes reclama, pessoal, é S mais polo 1, S mais polo 1 conjugado, tá? Então, se você fizer menos vezes, dá isso aqui, né? S mais polo 1 vezes S mais polo 1 conjugado, S mais polo 2 vezes S mais polo 2 conjugado, vezes S mais polo 3 vezes S mais polo 3 conjugado, até S mais polo N, tá certo? Beleza? Então, isso aqui, você constrói a sua função de transferência em S, né? O próximo passo, tá? Vai ser o quê? Discretizar, né? Discretizar. Discretizar. Dado uma FS, né? O que é FS? Frequência de amostragem, né? Frequência de amostragem. Essa frequência de amostragem vai ser a mesma, né, do seu sinal discreto, tá? E você pode escolher um método, sei lá, Thurston, zero order Rode, invariância, tá? Fica a critério. Variância. Para filtro, para mim, eu não vejo diferença muito entre eles, não, tá? Uma vez que você discretizou, você tem o H de Z, né? H de Z. E aí o próximo passo é verificar. Verificar estabilidade, tá? Estabilidade. Aí sim, você leva o H de Z no plano Z, né? Plano Z, e verifica o círculo unitário, né? Plano Z e círculo unitário. Os polos, né? Como a gente viu na aula anterior, os polos de H de Z, né? No plano Z, eles devem ficar dentro do círculo unitário para o H de Z ser estável, tá? E aí é interessante, né? Porque a gente projeta no plano S com os polos do semiplano esquerdo do plano S para garantir estabilidade, tá? Mas isso não quer dizer que você vá ter um H de Z que seja automaticamente estável, né? Tem muita coisa envolvida, tá? Por exemplo, a frequência de amostragem, tá certo? A quantidade de polos, tá? Filtro desse tipo, acima de sexta, oitava ordem, já vai ficando muito difícil de ficar estável, tá? O H de Z. E aí, às vezes, você tem que, vamos dizer assim, pegar mais leve na seletividade do filtro, ou seja, aumentar a faixa de transição, ou seja, a distância do ômega S em relação ao ômega C, para diminuir a ordem do seu filtro e, consequentemente, o H de Z ficar estável. Professor, mas eu tenho que reprojetar o filtro se ele ficar instável? Sim, você tem que reprojetar o filtro, inclusive localizando de novo os polos, calculando novamente a ordem, né, para diminuir, lógico, para ficar estável, né, nesse caso, localizando de novo os polos aqui no semiplano esquerdo do plano S, dessa maneira que a gente está fazendo distribuição para filtro de ordem ímpar ou filtro de ordem par,
discretiza de novo, verifica de novo a estabilidade, tá? E assim até chegar no H dizer que seja estável. O H dizer que seja estável, o próximo passo, né, é equação de diferenças, equação de diferenças, ou os coeficientes do seu filtro, né? Coeficientes coeficientes do filtro. Implementar, sei lá, no DSP, né, ou no computador, onde quer que você esteja processando o seu sinal, tá certo? Então é isso, pessoal. Hoje, aqui é só teórico, o próximo eu vou dar um exemplo de projeto do filtro IR com protótipo função transferência analógica, né, dessa maneira que eu expliquei aqui, construída direto no plano S, né, e com resposta Butterworth, tá? Beleza? Valeu, um abraço.